Olá, pessoal. Eu sou a Bruna Classe, a professora de Biologia aqui no Estratégia Vestibulares, e esses são os 100 dicas para gabaritar Biologia. E na dica de hoje, nós vamos conversar sobre o nosso sistema imune. Então, já vamos começar vendo qual é a definição desse sistema. Olha lá. A imunidade refere-se ao conjunto de mecanismos associados à resistência do nosso corpo e ao desenvolvimento aí de doenças infecciosas. Então, é a forma como a gente combate quaisquer ameaças ao nosso corpo. E está relacionado, então, aos antígenos e anticorpos. Antígenos são quaisquer substâncias estranhas ao nosso corpo, capazes aí de deflagrar uma resposta. E anticorpo é aquela proteína que está ali no nosso tecido sanguíneo e que vai ter a função de combater esses antígenos. Então, juntas, as defesas do nosso corpo compõem o que a gente chama de sistema imune. E o nosso sistema imune, ele tem 3 linhas de defesa, ele atua a partir de 3 linhas de defesa aí. A primeira linha de defesa, ela constitui ali respostas rápidas, não específicas e limitadas aos estímulos estranhos do corpo. Então, ela consiste nas barreiras que são físicas, químicas ou biológicas que vão tentar impedir a entrada daquele antígeno no nosso corpo. Então, caracteriza-se aí a primeira linha de defesa. A epiderme, a mucosa, pelos, cílios, suco gástrico, saliva, lágrimas, vômito, espirro e tosse. Ou seja, todas aquelas respostas rápidas que o seu corpo dá para que aquele antígeno não consiga penetrar no corpo, né? Você vai tossir quando entrar em contato com uma poeira, vai ali, vai espirrar, vai chorar, né? Então vai produzir aí respostas rápidas, imediatas, evitando aí o contato do antígeno com o corpo. Se isso não funcionar, nós temos a nossa segunda linha de defesa, caracterizada então pelas células que vão realizar fagocitose, então dessa partícula estranha, que são os nossos macrófagos. Eles fagocitam essa partícula estranha e caracterizam, né, condicionam o nosso corpo a uma situação de inflamação, aumentando a nossa temperatura. Então, ele põe ali o nosso corpo em um estado de alerta. O antígeno conseguiu penetrar, nós estamos realizando a fagocitose dele, mas o corpo fica em alerta aí, nós estamos enfrentando uma batalha, tá? Essa é a nossa segunda linha de defesa. E aí a terceira linha de defesa, ela consiste em defesas específicas, tá? Então, nada mais é do que a habilidade que o nosso corpo tem de conhecer, né, reconhecer e combater agentes patogênicos específicos. Nós vamos produzir células e proteínas especializadas, específicas em determinados patógenos. E aí é aqui que ocorre a produção de anticorpos. E essa defesa específica, ela é chamada então de imunidade adquirida, uma imunidade que a gente adquire aí do meio, seja de maneira natural ou artificial. Quando você adquire essa imunidade de maneira natural, significa que você já teve uma doença, seu corpo gerou ali células de memória, e se você voltar a ter aquela doença, seu corpo tem aquela memória, vai resgatar como que a gente combateu daquela primeira vez para combater pela segunda vez. Ou a imunidade pode ser adquirida aí artificialmente, através das vacinas. E está aí a grande importância, então, da gente tomar todas as vacinas para ficar imunizado contra as várias doenças, ok? Então, defesas específicas relacionadas à imunidade adquirida. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe. A gente se vê na próxima dica. Até lá!